Você não vai acreditar no que aconteceu. A ex-mulher dele apareceu no nosso salão, escolheu o carro mais caro sem nem pestanejar e pagou à vista. Impossível, eu a deixei sem um tostão, deve estar confundindo, respondeu o marido com um riso de desdém, mas a notícia o deixou intrigado. E foi assim que tudo começou. Imagine só, um casamento que por fora parecia perfeito, mas por dentro era um campo minado de segredos e mentiras. Quando Miron decidiu pedir o divórcio, estava convencido de que Alina jamais aceitaria. Afinal, ela sempre fora aquela esposa que engolia sapos, que fingia não ver as traições, que se calava diante das humilhações. Ou pelo menos era o que ele pensava. Porque nos últimos tempos Alina começou a fazer perguntas incomodas, a deixar escapar comentários que ele preferia ignorar. Coisas como o fato de ele desviar dinheiros no trabalho e chamar o chefe de nomes que não repetiríamos aqui. Ou como ele evitava a sogra, que o irritava com suas queixas constantes e pedidos de ajuda. Ele inventava desculpas, dizia que estava ocupado, que o problema não era com ele quando, na verdade, só queria escapar de qualquer responsabilidade. Mas o pior mesmo eram as outras mulheres. Não uma, não duas, mas várias, trocadas com uma frequência que até o corpo dele não aguentou. Uma visita obrigatória ao dermatologista foi o preço de tanta variedade. E foi justamente quando Alina viajou, deixando-o livre para seus encontros, que ela descobriu tudo. Não por acaso, mas porque uma amiga, aquela Olguinha fofoqueira que vive à espreita de um escândalo, não resistiu e contou cada detalhe. E foi aí que Alina começou a agir. De repente ela passou a ligar em horários inconvenientes, a aparecer no trabalho dele com desculpas esfarrapadas. Senti saudade, trouxe seu almoço. Estava passando por aqui. Miron tentava proibir, ameaçava, mas ela sorria com aquela expressão triste nos olhos, porque sorrir com os lábios, naquela situação, já não era possível. Quanto mais ela descobria, mais se enojava de si mesma por ter sido tão cega, tão ingênua. Como não percebera que aquelas atenções à casa, o carro, as joias, não eram presentes, mas sim moedas de troca pelo seu silêncio. Que aquele amor era na verdade um contrato sujo. Você fecha os olhos, eu bancarei seu estilo de vida. Até que um dia, ela explodiu. Foi até o escritório dele e flagrou que já desconfiava. Miron com uma colega em uma cena que não deixava dúvidas. As palavras saíram como um vulcão. Ela jogou na cara dele cada mentira, cada traição, e ameaçou expor tudo. Ele, é claro, não gostou. No início sentiu um pingo de vergonha, afinal, era a mulher que o sustentara por anos, que cuidara da casa dos pais dele, enquanto ele se divertia. Mas logo a vergonha deu lugar à fúria. Você acha que pode me ameaçar? Quem você pensa que é? Sem mim você não é nada. Se eu quiser, te deixo na sarjeta amanhã. Saia daqui e finja que não viu nada, é melhor pra você, cuspiu ele. Alina saiu, mas não por medo. Não aguentava mais olhar para aquele homem. Por um instante pensou em ligar para a sogra, contar tudo para os pais dele, destruir a reputação que ele tanto prezava. Podia fazer isso a qualquer momento. Mas antes precisava decidir o que ela queria para a própria vida. Porque Miron tinha razão em uma coisa, ela dependia dele. Ou melhor, dependia do que ele lhe dava. A casa era dele, o carro era dele, o dinheiro era dele. Um dia, ela se orgulhara disso, achando que tinha sorte por ter um marido generoso. Agora via tudo com outros olhos. Aquelas generosidades eram apenas formas de comprá-la, de mantê-la calada e submissa. Viver assim? Nunca mais. Naquela mesma noite, ela sentou Miron à mesa e tentou conversar, mas ele nem deixou. Não venha me dar lição de moral. As regras aqui sou eu quem faz. Vou fazer o que quiser, dormir com quem quiser, e você vai ficar em casa sorrindo e servindo meu jantar. Se não gostar, o divórcio está aí, mas saiba que vai se arrepender, ameaçou. Alina levantou-se, o rosto uma máscara de indiferença. Então que seja o divórcio. Porque assim como você quer, não será mais, disse com uma firmeza que o deixou sem palavras. Ele não queria se separar. Afinal, quem ia cozinhar, lavar suas roupas, cuidar dos pais dele? As amantes não faziam isso. Mas Alina não cedeu, e Miron cumpriu a ameaça. Com a ajuda de um advogado afiado, tirou tudo dela, a casa, o carro, o dinheiro. Deixou-a literalmente com nada, ou quase nada, porque Alina, através do seu advogado, pediu apenas uma coisa, que ele assinasse um documento confirmando que os presentes que lhe dera, aqueles colares baratos, aqueles brincos sem valor, eram dela para sempre. Pode ficar com essa tralha, quando estiver passando fome, vem de Rio ele, assinando sem pensar. O divórcio foi finalizado. Alina sumiu. Para onde ele nem se importou. Estava ocupado demais com a nova namorada, uma colega de trabalho que o fazia esquecer os problemas.
Até que meses depois a própria namorada o abordou com um ar de mistério. Não vai acreditar, sua ex foi ao salão hoje. Comprou o carro mais caro que temos. Pagou à vista sem hesitar. Miron deu de ombros. Deve ter gasto o pouco que sobrou. Ela não tem de onde tirar dinheiro, respondeu, mas algo o incomodou. Ela não perguntou por você, nem mencionou seu nome. Só escolheu o carro, pagou e pediu para entregarmos amanhã, insistiu a namorada. Intrigado, Miron decidiu levar o carro pessoalmente. O endereço? Um bairro nobre daqueles onde moram os verdadeiramente ricos, não como ele, que só fazia de conta. Ao chegar, deparou-se com um casarão de 2 andares, jardim impecável, piscina, tudo como nas revistas de luxo. O portão abriu-se automaticamente. Ele estacionou, tocou a campainha. Ninguém atendeu. Insistiu. Finalmente a porta se abriu e lá estava Alina. Miron congelou. Ela estendeu a mão, os documentos e as chaves, por favor. Preciso conferir. Ele entregou a pasta, os olhos grudados nela, tentando entender. Era ela ou uma sósia? A mesma covinha acima da sobrancelha, a mesma cicatriz no pulso, o mesmo jeito de pentear o cabelo. Alina. Mas como? Gaguejou. Ela apenas sorriu. Não um sorriso triste como antes. Desta vez, era um sorriso de quem finalmente tinha o controle. E Miron, pela primeira vez na vida, sentiu medo. Medo de ter subestimado aquela mulher por quem nunca teve real respeito. Medo de que, desta vez, fosse tarde demais para recuperá-la, não que ele quisesse, mas a ideia de que ela não precisava mais dele o deixava furioso. E acima de tudo, medo de que, enquanto ele brincava de ser poderoso, Alina tinha, silenciosamente, se tornado muito mais forte do que ele jamais seria. Acha que encontrou sua graça agora? Sua voz saiu mais aguda do que pretendia, como se as palavras tivessem se enroscado na garganta antes de escaparem. Ele tentou se recompor, forçando um tom de superioridade que soou falso até para si mesmo. Chega de desperdiçar tempo com essa mulher, pensou, enquanto os dedos coçavam para fecharem um acordo, qualquer um, que o livrasse daquela cena. Mas Alina nem sequer ergueu os olhos dos documentos. Quando finalmente o fez, foi com um olhar tão cortante que Miron sentiu o chão tremer sob seus sapatos italianos. Miron. Ela pronunciou seu nome como se fosse um erro de digitação, algo a ser corrigido com um simples backspace. Seus passinhos estão aí fora, caçando homens com carteiras gordas para provar que ainda são desejáveis. Você, por outro lado, só provou uma coisa, que é incapaz de garantir o que promete. Eu é que me garanti. Ele recuou, como se ela tivesse lhe dado um tapa. Pela primeira vez em anos, as palavras falharam. Do que você está falando? Quis gritar, mas saiu um sussurro rouco, quase um pedido. Nunca te dei nada. Foi aquele tio rico, lembra? Você sempre soube disso. Mas a mentira azedou em sua boca antes mesmo de terminar a frase. Alina ajustou o chale que escorregara do ombro, um gesto lento, calculado, como se estivesse arrumando as peças de um tabuleiro antes do checkmate. Os dedos afundaram nos cabelos soltos, prendendo-os atrás da orelha com uma indiferença que o encheu de ódio. Por que eu mentiria? Sua voz era mel sobre vidro quebrado. Não sou você, Miron. Não preciso de ilusões para me sentir poderosa. Ela riu baixo, como se a ideia de que ele ainda tivesse alguma importância fosse o auge do absurdo. E francamente, seu orgulho machucado é o que menos me interessa. Se eu tivesse um homem de verdade ao meu lado, você sabia. Você sempre soube. O ar saiu dos pulmões dele. De onde então? A pergunta escapou como um gemido e pela primeira vez, Miron entendeu o que era ser um ratinho preso entre as garras de um gato que nem sequer precisava caçá-lo para se divertir. Ela sorriu devagar, como se saboreasse cada segundo de sua confusão. Você quem me deu. E então, como um golpe de martelo no peito, a memória o atingiu. O aniversário dela, anos atrás, quando ele não tinha nem para o aluguel. O amigo da faculdade, bêbado, havia dito, dá algo que não custa nada hoje, mas pode valer milhões amanhã. E ele, na sua arrogância de homem que acreditava poder comprar o futuro com promessas, havia presenteado Alina com papéis. Ações de uma empresa obscura, criptomoedas que ninguém levava a sério. Um dia você vai agradecer, havia dito, enquanto ela abria um envelope com um sorriso educado, como se recebesse um bilhete de loteria rasgado. Agora, aquele sorriso era uma faca. Sim, Miron. Aqueles nadas que você me jogou como esmola viraram tudo isso. Ela abriu os braços, indicando o escritório, à vista, a vida que ele jamais poderia lhe oferecer. Suas previsões se realizaram. Só não contou com uma coisa, que eu saberia o que fazer com elas. As pernas dele fraquejaram. Não eram os milhões, embora doessem como um soco no estômago. Era a humilhação de ter sido o arquiteto da própria derrota. Idiota. Idiota.
As palavras martelavam em sua cabeça enquanto ele se agarrava à mesa, os nós dos dedos brancos. Havia assinado os papéis do divórcio sem ler, convencido de que ela não tinha nada, de que ele era quem detinha o poder. E agora? Agora ela tinha tudo, e ele não passava de um palhaço que havia entregado o reino nas mãos da rainha sem nem perceber. Virou-se para sair, tropeçando nos próprios pés, enquanto Alina já se sentava de volta à cadeira, os dedos dançando sobre o teclado como se ele nem existisse. Não houve despedida. Nem um olhar. Apenas o som da porta se fechando atrás dele, ecoando como um veredito. Lá fora o sol brilhava. Os pássaros cantavam. E Miron, pela primeira vez, sentiu o gosto amargo da irrelevância. Enquanto isso, do outro lado da vidraça, Alina serviu-se de um café. Pensar nele? Nem por um segundo. Agora era hora de desfrutar o que era seu por direito, e mais do que isso por mérito. O mundo era dela. E pela primeira vez ninguém poderia tirá-lo.